Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu convido vocês para assistir uma mensagem. Nós estaremos aí com mais um vídeo da Palavra de Deus. Mas antes vocês vão assistir um louvor e depois entraremos com a mensagem. Deus abençoe vocês. Senhor,
paz. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero usar toda a base do nosso estudo hoje nesse texto até o versículo 41. Mas nós não vamos ler até o versículo 41, porque é uma leitura bem extensa. Capítulo 9 capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João. O título na minha Bíblia é A Cura de um Cego de Nascença. Nós vamos entender algumas coisas importantes nesse texto hoje, aqui, em nome de Jesus. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Diz assim, 9, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 13, mas vamos analisar até o versículo 41, que é o mesmo texto, é todo o texto extenso a essa mesma história. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabone, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas assim foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Dizia-lhes, pois, como se te abriu os olhos. Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, e untou os olhos, e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E levaram, pois, aos fariseus aquele que dantes era cego. Vamos ler o 14 também. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Amém. Pai, nós lemos a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a mensagem contida no texto. Pai, nós sabemos que cada vez que abrimos a tua palavra, tu tem algo a nos ensinar, porque estamos aqui como aprendiz para aprender de ti. Então o Espírito Santo entra na nossa mente, no nosso coração, e nos dá capacidade, Senhor, de falar aquilo que o Senhor quer dizer para o teu povo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, esse texto é um texto, como eu falei, é um texto bem extenso. Ele contém 41 versículos. E conta a história de um homem que era cego, não porque ele ficou cego, mas ele nasceu já sendo cego. O texto aqui está nos dizendo que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: quem é que pecou? Porque era muito comum colocar determinados tipos de doença como origem pecaminosa na época de Jesus. Para os discípulos havia algo hereditário na família, de um pecado, de algum ancestral, que fizesse com que esse homem nascesse no estado que ele nasceu, sem ter visão física. E o ponto do nosso estudo hoje é: os cegos nunca saberão e verão verdadeiramente quem é Jesus. Porque o texto não fala apenas da cura de um cego de nascença. Esse texto ele vai tratar também uma das cegueiras que é mais perigosa na vida, que é a cegueira espiritual. Na época de Jesus, os principais cegos não eram aqueles que não enxergavam fisicamente, mas é aqueles que tinham boa visão física, mas não tinham nenhuma visão espiritual, como no caso dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. Quem eram os fariseus, os escribas e os saduceus? Eram os principais religiosos da época de Jesus. Quem já leu aqui sobre esses três grupos sabe que cada grupo tem em si um destaque. Por exemplo, os fariseus eram um grupo mais reservado, um grupo mais legalista, um grupo menos rico, mas um grupo que guardava de forma expressa a lei de Moisés. Quem eram os escribas? Aqueles que se assentavam junto com os fariseus e editavam e escreviam aquilo que era proclamado como lei. E quem eram os saduceus? Um grupo de religiosos que eram totalmente ao inverso do fariseísmo, porque eles eram ricos e não criam na ressurreição e não criam em anjos. Então, eram três grupos distintos e diferentes, porém grupos que não tinham nenhum tipo de visão espiritual. Eles tinham visão do legalismo, das obras da lei, e nós vamos entender aqui no texto o que eles pensavam. Então, a maior cegueira que Jesus está mostrando nesse texto, e que João deixa registrado, não era a cegueira daquele homem. Porque aquele homem ali, o próprio Jesus disse, ele não está aqui porque ele pecou, e nem os seus pais pecaram. Ele está aqui porque é para que as obras de Deus sejam manifestas. Então Jesus vai falar no versículo 5 que enquanto ele está no mundo, ele é o quê?
a luz do mundo. Isso significa que o mundo em si não contém luz. O mundo em si, ele vive em uma tensa treva. São densas trevas no mundo. E se nós olharmos para o mundo espiritual, o que nós vamos ver é só trevas. Nós não vamos ver nada que vai nos agradar. Nós só vamos ver as coisas nitidamente se tivermos em nós a luz de Cristo. Agora o texto diz que Jesus, ele faz algo que quebra literalmente o protocolo. Ele cospe no lodo. Ele cospe na terra. E ele faz o quê? Saliva com o cuspe. Isso para a gente, né, na nossa cultura, seria uma coisa nojenta, cuspir, pegar e fazer coisa. Mas Jesus sabe o que ele está fazendo, porque Jesus, ele simplesmente é Deus. Ele é o próprio Criador. E tudo que há no mundo foi criado por ele. Então, quando ele pega e faz aquele lodo e coloca sobre os olhos daquele homem, ele sabe que agora vai ser um momento de renascença. Porque aquele cego, ele está como morto. Ele não tem vida, ele vive mendigando, pedindo esmola, sem nenhuma expectativa de vida. E isso muitas das vezes acontece na vida social. Pessoas que não têm nenhum tipo de expectativa para a vida futura. Aquele homem não tinha expectativa para a vida futura. Jesus muda. Jesus pega e fala, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, obedeceu, lavou. E o texto diz que ele fica curado. Agora ele passa o quê? A enxergar. Aqui que nós vamos chegar no primeiro tópico do nosso estudo. Primeiro, quando ele começa a enxergar, o texto diz que os vizinhos que eram acostumados em ver ele ali todo dia mendigando, começaram a perguntar entre si, não é aquele que era cego? Outros começaram, não, ele parece. As pessoas começaram a ter dúvida de que era ele. E ele estava dizendo, sou eu mesmo. Aí eles perguntaram, mas como é que agora você enxerga? E aí vem a primeira grande parte. Ele dá testemunho. Ele fala, o homem chamado Jesus tocou nos meus olhos, colocou lodo e disse, lava-te no tanque. Eu lavei-me e agora estou vendo. Então, ele disse, Jesus fez lodo, e com lodo ele colocou nos meus olhos, eu lavei e agora estou vendo. E aí aqueles homens começaram a perguntar, onde está ele? Eles queriam saber aonde Jesus está. Mas a curiosidade não era apenas pela questão do milagre. Porque eles viram que aquele milagre aconteceu em um dia proibido para os judeus, que era o dia de sábado. Sabe o que acontece? Nós não somos muito diferentes. Porque é fácil nós falarmos que estamos felizes pela conquista, ou pela cura, ou pela libertação de alguém, mas no interior a gente se sente com certas invejas.
de que Deus está fazendo algo por alguém e não está fazendo em nós. Aqueles homens, eles falaram, aquele homem não poderia ter feito tal obra no dia de sábado, em vez deles se alegrarem. E sabe o que é isso? Isso é a religiosidade. A religião não quer que você faça nada diferente. Porque tudo aquilo que você fizer diferente do que eles pensam, eles vão se levantar contra você. É muito triste nós sabermos que as pessoas te perseguem porque Deus te usa de uma maneira, porque Deus te usou de outra maneira, e o povo fala assim, não é certo isso. Eu vejo muita gente indo contra as pessoas que estão sendo usadas por Deus. Então a religião, ela prefere, muitas das vezes, interrogar. Porque em vez de fazer festa porque aconteceu um milagre, eles vão criar agora o quê? Um inquérito. Eles vão levar aquele homem para onde? Para o Sinédrio. Olha só. Vamos aqui ao versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele disse, pôs-me lodo sobre meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia discussão entre eles. Olha só que coisa terrível, irmão. Se acontece um milagre, a igreja precisa celebrar. Foi um milagre, se alegrar por um milagre. Mas aqui aconteceu diferente. Em vez de eles se alegrar, eles começaram a querer interrogar, investigar e querer saber quem havia cometido um delito no dia de sábado. Porque sábado não era para fazer nenhuma obra. Sábado, na lei deles, era sagrado. Mas Jesus não veio para estar fazendo o que os homens fazem. Jesus veio para ser superior aos homens. Os fariseus começaram a chamar Jesus de pecador. Como um pecador pode fazer tal sinal? Eu quero deixar assim uma pergunta bem simples. Sabia, se Jesus entrasse hoje dentro das igrejas evangélicas, ele seria simplesmente expulso delas. Sabia? Se Jesus hoje viesse como homem e entrasse nessas igrejas evangélicas, ele seria verdadeiramente expulso delas. Porque Jesus vai de contramão de tudo aquilo que a religião evangélica prega. Tudo aquilo que a religião evangélica prega, Jesus é praticamente o contrário. Para a igreja evangélica, é fácil nós expulsarmos pessoas do nosso meio. Porque ela errou, porque ela pecou, porque ela fez um delito.
Ah, a partir de hoje você não é mais membro dessa igreja. Eu já vi gente bater no peito e dizer, o dono dessa igreja sou eu. Se a minha palavra não tem um homem que se levanta contra a minha palavra, porque a autoridade máxima aqui sou eu. Um dia desse aí eu estava vendo um podcast de um pastor falando, ó, lá na minha igreja quem manda sou eu. E aí daquele que se falar contra mim, eu expulso na hora. E tem mais. Se não, eu pergunto, se vir falar besteira comigo, eu pergunto, ele é dizimista? Se não for, cala a tua boca que você não tem direito nenhum de falar. Porque quem? Aí tem mais. Aí ele fala assim, que as pessoas querem saber aonde está entrando o dízimo e as ofertas. Eu tenho que dar satisfação de dízimo e oferta para ninguém, não. Então, povo, o que está acontecendo hoje é que o homem tomou o lugar de Deus. Deus não colocou o homem para ser dominador daquilo que é dele. Botou para ele administrar. É diferente. E administrar não é dominar. O reino de Deus não tem dono. O dono é Jesus. O que está acontecendo com a igreja brasileira é porque a igreja deixou de ser igreja há muito tempo. Virou empresa registrada. Para ser pastor tem que ganhar salário. Para ser pastor tem que fazer faculdade, tem que se formar. Veio uma notícia essa daí que tem uma igreja aí que os pastores estão entrando em greve porque não está recebendo salário. E aí eu pergunto para vocês, esse povo continua vendo com os olhos físicos, mas cego espiritualmente. Você sabia que muitas das vezes tudo que a gente pensa que é, na verdade, não é. Tem gente que fala assim, aquela igreja ali é uma bênção, é isso, é aquilo, Deus espera. Mas quando você conhece, no fundo, você descobre que ali tem o quê? Decepção. Então nós não estamos aqui para procurar a igreja perfeita, porque não vamos encontrar a igreja perfeita em lugar nenhum. Agora nós temos que achar uma igreja que seja bíblica e verdadeira. E está muito difícil de achar uma igreja verdadeiramente bíblica. Milagre aconteceu, mas não houve festa. O que acontece aqui é um procedimento. Eles fizeram ali um procedimento preliminar. Vamos levar eles diante dos sacerdotes. Porque os sacerdotes vão fazer uma investigação. Se observarmos o texto, o foco desse texto que nós lemos não é apenas a cura daquele homem cego, mas é a forma de como Jesus realiza aquele milagre. Ele opera em que dia? No dia de sábado. Ele entra na contramão à religião da sua época. Então Jesus é chamado o quê? De herege. Quem prega a palavra de Deus como ela é chamado de herege. Porque falar de arrependimento, de salvação, de libertação, de vida com Deus, de mudança de vida, não faz mais sucesso na igreja do século XXI. Que a igreja do século XXI está no mimimi da teologia da prosperidade. Deus tem que me dar tudo. Eu tenho que colocar Deus impressado na parede para me abençoar.
Isso é a mentalidade do pregador moderno. Então, Jesus, essa cura acontece o quê? No sábado. E por acontecer no sábado, incomoda quem? Os religiosos. Se Deus te usar aqui, ô irmã, meu irmão, de uma forma diferente, tem gente que vai ficar incomodada. Tem gente que vai ficar se mordendo. Ah, por que Deus está usando ela e não está usando eu? Ah, está trazendo uma doutrina nova, então ele é um herege. Primeiro, nós não ensinamos doutrina nova, nós ensinamos a doutrina que está na Bíblia. Para os líderes religiosos, isso não alegrava de jeito nenhum eles. Por quê? Porque eles estavam totalmente ao contrário de acontecimento de um milagre em um dia de sábado. Porque o sábado para eles era algo intocável. Nós temos uma igreja no Brasil que o sábado para eles garante até a salvação. E a gente pode falar porque todo mundo conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha um colega no trabalho que trabalhava comigo na obra, e ele faltava todo sábado porque não podia trabalhar no dia de sábado. Então tem uns aqui adventistas que são maneirados, mas tem uns que são radicais. E os radicais não lavam louça, não tomam banho, não fazem nada no dia de sábado. Nada. São fanáticos mesmo. Sábado eles têm que ficar só orando. A única coisa que a igreja pode fazer no dia de sábado é estar no culto adorando. Os judeus também aqui eram fanáticos. E ao ponto de que, olha só o que o texto diz. Versículo 18. Versículo 18, capítulo 9. Eles disseram, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais daquele que agora via. Estavam em dúvida do milagre. Ah, Jesus é um charlatão. Para ele, Jesus era um charlatão. Jesus está fazendo um movimento de cura. Porque vamos ser sinceros, existe sim muito charlatanismo no meio cristão. Pessoas que estão pagando para as pessoas falar que estão sendo curadas. E isso já foi comprovado dentro de investigação. Pastores que estão tirando e pagando pessoas para dar testemunho falso. Para o quê? Para trazer povo para a igreja. Mas Jesus não era desse grupo. Jesus era o verdadeiro Deus. Mas os religiosos aqui estavam pondo em dúvida aquilo que Jesus havia que Jesus havia feito. Ao ponto que eles começam a acusar Jesus. Veja só o versículo 28. Versículo 28. Então injuriaram e disseram,
discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde ele é. Veja só, o que eles foram em dúvida daquilo que Jesus havia fazido e tiveram como desculpa Moisés. Sabe o que é isso? Olhar para as coisas do passado. Eles estavam muito presos na questão da lei. Se não cumprirem o que está escrito na lei, não serve para ser nosso irmão. Eles colocaram a prova e começaram a questionar Jesus. Então a religião sem a graça de Deus se incomoda mais com as regras, se incomoda mais com o fariseísmo do que com a vida das pessoas, do que com a alma que precisa ser salva. Nós estamos mais presos à nossa tradição do que querendo ver as pessoas salvas por Jesus. Eu vejo muita gente criticando algumas igrejas pela questão delas serem igrejas mais abertas para o povo. Mas Jesus, ele é o maior exemplo para nós de que para se pregar o evangelho você não precisa afrontar a vida de ninguém. Jesus nunca afrontou pecador. Se você ler no texto da Bíblia alguma vez que Jesus afrontou algum pecador, você me mostra. Jesus não afrontou nenhum pecador. Quem é que Jesus afrontava? Os fariseus, os religiosos. Quem é que Jesus chamou de raça de víbora? Foi os pecadores? Não, foi os fariseus. Porque quem entendia e deveria ser exemplo para o povo, não era. Se nós, que somos cristãos, não formos exemplo, nós vamos estar naquilo que Jesus está dizendo. Somos verdadeiras cobras venenosas, porque o que nós ensinamos é mais veneno do que cura, do que antídoto. Porque a religião, ela só ensina veneno. Para a religião, todos que são pecadores devem ser excluídos do nosso meio. Isso é religião. Mas para Jesus ele fala, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. Porque quem vai aliviar sua bagagem, porque quem vai mudar a sua vida, porque quem vai transformar a vida é Jesus, não é o homem. Homem nenhum tem poder de mudar a vida de ninguém. Eu não posso pegar na vida da minha esposa e falar que ela tem que mudar o jeito dela de ser. Porque isso aí é um particular dela. Agora, se o Espírito Santo vir e tocar no interior dela, ela começa a mudar a sua forma de ver as coisas. Nós queremos trazer o povo para as tradições, esquecendo que o Evangelho não é tradição. Evangelho é algo palpável. A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus para salvação. Salvação de quê? Essa é a pergunta. Qual é a salvação que o Evangelho veio trazer? Salvação da condenação eterna. O que nós, como igreja,
Achamos que somos donos da vida das pessoas. Sabe que os pastores acham que o ser humano, o membro, é um escravo da igreja. Tem pastor que acha que o membro é um escravo da igreja. Ó, se não fizer isso, vai ser excluído. Ah, vou disciplinar. Vou botar no banco. Irmão, ninguém é escravo de ninguém. O evangelho foi feito para você ser livre. E ser livre não é libertinagem, porque você é livre na graça. E quem é livre na graça não peca, não adultera, não comete delito, vive na plenitude de Deus. O grande problema de muita gente está dentro da religiosidade e continua afundado no pecado, é porque ele só tem tradição, mas Espírito Santo não tem nada. Tradição não muda vidas, mas o Espírito Santo transforma. Tradição não faz você espiritual, mas o Espírito Santo te enche do fruto do Espírito. Tradição não te faz uma pessoa especial, mas o Espírito Santo te faz nova vida em Cristo Jesus. E quando você anda transformado pelo Espírito Santo, você pode estar de camisa curta ou de camiseta, seja de que for, ou quem está do lado de fora vai olhar para você e ver, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, porque ele tem o Espírito Santo. Tem muita gente que anda de roupão, mas o Espírito Santo não tem nada. Pessoas que andam ataviadas, mas faz coisas erradas debaixo dos panos. Só fachada. Fachada. Santidade aparente. Jesus não quer aparência. Jesus quer nós totalmente para Ele. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que quem está fazendo a vontade de Deus incomoda. Jesus incomodou os fariseus. E quem está fazendo a vontade de Deus não é aplaudido por ninguém. Não é. Se você é aplaudido porque pregou uma mensagem bonita, não quer dizer nada, meu irmão. Ah, que você pregou, emocionou as pessoas aplaudiram, que maravilha. Mas fala a realidade da Bíblia para ver se alguém vai te aplaudir. Ao contrário, eles vão ficar com raiva. Vão ficar com ódio. Vão querer matar você. Vão querer expulsar você. E se tivesse prisão na igreja, eles iam te colocar de trás das grades por falar a verdade da palavra de Deus. Você sabia que na igreja romana tinha prisões? Quem aqui já sabia que a igreja romana tinha prisões? Aqueles que eram tidos como hereges, que pregavam contra a doutrina do catolicismo, eram presos até serem julgados e queimados vivos em praça pública. Muita gente que tentou ir contra o sistema foi morto por causa do sistema. Eu tenho aprendido muito ultimamente, eu lendo a palavra, que nós estamos presos numa bolha chamada bolha religiosa. Nós temos que fazer o que a religião ensinou. Ah, a religião ensinou isso aqui. Nós não costumamos ler a Bíblia, nós vamos porque o pastor disse que tem que ser assim. É um sistema de bolha religiosa. É um sistema. O Brasil, a igreja brasileira está presa em um sistema antibíblico. Essas igrejas aí grandonas,
já está mais do que corrompida, porque dentro dela fala mais a política do que Deus. E se Deus levantar um vaso numa igreja dessa daí, ele expulsa até para fora. Expulsa. Vai você lá em Madureira querer. Fala assim, pastor Josimar, vai lá em Madureira profetizar, pastor Josimar que gosta. Eles vão pegar o pastor Josimar pelas duas mãos e vão botar para fora da igreja. Não, aqui o profeta sou eu. Eu já vi numa vigília, que eu estava lá, de uma igreja dessa grande aí, que Deus estava querendo usar um irmãozinho lá atrás, e ele começou a falar em mistério, quando ele ia profetizar, os irmãos, o irmão que estava dirigindo o culto, ó, aí ó, o irmão, para o irmão aí, porque o profeta está aqui em cima do público, não está lá embaixo não. É. Então você não tem mais liberdade de ser usado por Deus nessa igreja, não. Por quê? Porque é uma bolha religiosa. A coisa está tão séria que os líderes estão se unificando, entre aspas, para poder abafar os profetas de Deus. Pregando que Deus não usa mais profetas, que Deus não usa mais ninguém, que a palavra é a única revelação, que tudo isso aí é besteira. E há pouco tempo atrás, um amigo meu, que foi meu pastor, não vou falar o nome por questão de ética, foi lá no Vaticano e beijou a mão do Papa e disse, vossa santidade. Pastor de igreja. E a gente olha, vê essas coisas, e a gente acha que é normal. De que está tudo bem, não está. O evangelho está ficando cada vez mais perigoso. Essa religiosidade moderna está ficando cada vez mais perigoso. E se Deus levantar a atalaia, pode se preparar para ser perseguido, pode se preparar para ser preso, pode se preparar para ser levado para a cadeia. Mas se você é fiel à verdade, você não vai recuar. Eu falo, se tiver que me prender porque eu falo contra o homossexual, vou me prender. Porque eu vou falar o que a Bíblia diz. Eu não vou falar o que o homem diz. Se o homem quer maquiar, meu irmão, não, deixa eles lá. Estão na bênção de Deus. Não fica coisa que daqui a um tempo a Assembleia de Deus começar a casar gay aí também. Porque a coisa está séria. Algumas igrejas aderiram ao casamento gay. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Já aderiram. O pastor já está fazendo cerimônia de casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele está falando que é a modernidade, é normal. Sabe o que é isso? O espírito do anticristo já está dentro da igreja. Isso é o espírito do anticristo. E quem é remanescente fiel vai sofrer. Então, meu irmão, para com esse negócio de pregar esse evangelho, de que tudo vai dar certo, de que tudo é vitória. Meu irmão, vai ter um tempo em que você vai ser maltratado, perseguido. O próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguidos forem por causa do meu nome. Glória. Olha só que coisa! Que coisa boa você ter certeza de que você vai sofrer, mas você vai sofrer pelo amor real de Cristo. Então não me enche mais os meus olhos a religião. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu tenho ficado cada dia mais decepcionado com o sistema de igreja. Cada dia. Coisa tão feita que eu falo assim, Senhor, o que eu faço? Você vai em um lugar, é isso. Você vai em outro lugar, é isso. E se nós não vigiarmos, nós não ficamos em lugar nenhum. A gente fica em casa.
Por isso que está se levantando aí um grande número de desigrejados. E eu vou dizer para vocês, eles não estão errados, não. Então, não. Eles continuam servindo a Deus, continuam sonhando, mas não fazem parte de nenhum sistema religioso. Eles apenas se reúnem nas casas, louvam a Deus, participam da comunhão, oram, buscam e vão para suas casas sem ter obrigação de estar sentado ouvindo político falar dentro da igreja de forma de questionamento. Porque você, como pastor, presbítero, você não pode subir no altar. Mas você chega lá, o prefeito, ele é honrado no teu lugar. Você é pastor de igreja pequena, pensa que uma igreja dessa grande aí vai te convidar para sentar lá em cima? Não vai, não. Convida, não. Até a igreja aqui dentro, aqui também, tem igreja aqui que se você chegar lá, o pastor não te chama lá para frente, não. Ele te apresenta. Ah, está aqui o pastor falando de tal, a igreja está feliz, fica lá atrás. Não dá nem vazão. Porque já, o sistema já comprou. Nós estamos vivendo um sistema anticristão. De que o meu bolso é mais importante do que a vida das pessoas. Eu fico triste da forma de como a igreja está indo nesses dias. E quando eu falo de cegueira espiritual, essa cegueira da época de Jesus está acontecendo hoje também. E sabe qual é a época que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Você sabia? A igreja está rica, poderosa, mas não tem nada de Deus. Nada. Deus está bem longe. Qual era o discurso de Laodiceia? Nós somos ricos e de nada precisamos. O que Jesus disse? Você és nu, pobre, miserável. Essa é a realidade da igreja do século XXI. Está preocupado em construir megas templos em que para a igreja de belos sons e tecnologia, mas não pensa na vida do pobre que anda dentro da igreja. A verdade é essa. Você já viu algum pastor pensar em pobre aí, pastor de igreja grande? Ao contrário. Eles fazem de fachada de vez em quando para poder chamar público. Eles pegam, montam lá um monte de cesta básica que o povo doa, não é nem ele. Não é nem ele, quem está doando é o povo. Porque é totalmente o contrário daquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando a oferta era depositada nos pés dos apóstolos, eles distribuíam aquilo para os mais necessitados. Então, quem abençoava o pobre era a igreja local. Com as ofertas que eram doadas. Eu já conheci homens de Deus, que eram homens de Deus, que ajudavam de verdade. Ó, falecido pastor Daniel, de Souza Machado, talvez alguém não conheceu, mas é o pai do Daniel Filho. Era um pastor já de idade, mas aquele ali tinha amor de pastor de verdade. Se ele fosse visitar a sua casa e disse que você estava passando necessidade, ele fosse lá, ele não falava nada para você não, ele saía. Daqui a pouco, quando tu via de tarde, ele estava vindo com a bolsa de compra e falava aqui, ó, sem mostrar para ninguém, sem mostrar para a igreja, ele ia lá no mercado, comprava e trazia na sua casa e falava, ó, é para abençoar para você e sua família. Acabou.
A gente não está vendo mais homem assim hoje, não. O que a gente vê hoje é pessoas querendo manipular. Olha, vamos botar aqui a campanha do quilo, aí a gente coloca uma caixa para o povo trazer o quilo, e às vezes o quilo fica podre ali e não dá para ninguém. Ah, mas porque tem que dar para irmão da igreja? Meu irmão, não é só para a igreja, não. A Bíblia diz que a prioridade é os da fé. Mas se tiver alguém fora da fé também precisando, a igreja também tem que abençoar. Porque a igreja também é uma comunidade. A igreja não está presa só a membro, a igreja está para servir a comunidade. Por isso que é igreja. Senão não era igreja. Igreja que não serve, ela pode ter título de tudo, menos de igreja, porque ela não está servindo. Tem gente que acha que igreja é só vir para a igreja, subir no altar, cantar louvores, pregar, dirigir culto. Meu irmão, igreja não é isso não. Igreja está no meio do povo, porque a Bíblia diz que as maiores comunidades cristãs cresceram se unificando de casa em casa, partindo e distribuindo o pão. Então, o que eles faziam? Na época não tinha igrejas de templo, eles iam para casa dos irmãos, sentavam lá no chão, porque a mesa antigamente não era mesa igual a gente tem hoje para sentar com cadeira, era posta assim, eles sentavam no chão, botavam ali as refeições e distribuíam entre si para que todos participassem juntos do partir do pão. Agora eu pergunto para vocês, aonde é que a igreja evangélica hoje parte pão? Ao contrário, você chega em algumas igrejas para você comer, tem que pagar. É. Cantina. Cantina. E é caro. A cantina da igreja é mais cara do que lá na rua. E quando você dá, você quer dar com usura, meu irmão, não adianta dar com usura, você tem que dar com alegria, porque quanto mais você abençoa, mais a bênção de Deus vai vir sobre você. Quanto mais você dá, mais você recebe, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então não adianta eu dar com usura, eu vou botar aqui um bolo aqui, mas eu tenho que levar o resto para minha família. Meu irmão, que é para a igreja, a família fica em segundo plano. Família é por último, se eles vierem para o culto, amém. Se não vier, que não participe. Mas o que é para a igreja tem que ser para a igreja. Tem que ser para a igreja. Se eu faço para a igreja, eu não vou nem assim meus filhos, ou quem for, não vir, eu estou nem aí. Acabou ali, não participou porque não quis participar. Porque se tivesse aqui, participaria. Eu não tenho obrigação de levar nada que é distribuído para a casa do Senhor, para a minha casa. Então, faz assim, ó, vou separar um bolo aqui que é só para minha família. Então, para minha família, para mim. Mas se eu vou trazer aquilo ali para a igreja, meu irmão, aquilo ali tem que acabar na igreja, não tem que sair dali e ir para, não, tem que dar para o fulano de tal, tem que dar para o parente, tem que dar para o amigo. Meu irmão, pode ser a minha mãe. Se ela não está aqui, ela não come. Não come. Porque o que é para o povo de Deus, é para o povo de Deus. Nós não podemos misturar as coisas. O que acontece é que a gente mistura. A gente mistura por uma questão, que eu penso, mas, meu irmão, realmente, nós temos que pensar nos nossos familiares. Mas se nós fazemos para a casa de Deus, é para a casa de Deus. Isso aqui é um instrumento da casa de Deus. Eu não posso pegar essa bateria aqui, emprestar para uma pessoa profana, botar música do mundo e bater. A cadeira é da casa de Deus. Eu não posso levar cadeira para festa particular. Sabe por que o sobrinho de Nabucodonosor, Belsazar, morreu? Porque pegou o que era consagrado de Deus
E quando a gente pega uma coisa que é consagrada para Deus e leva para o lado profano, meu irmão, a gente está cometendo um pecado de perder mesmo a salvação, de ir para o inferno. Ir para o inferno. O que é de Deus é de Deus. Não tem que ser misturado com ninguém. Pode ser filho. Ah, me empresta a cadeira da igreja para ir para uma festa. Me empresta a cadeira da igreja para poder fazer um evento lá em casa lá. Ah, me empresta o som da igreja para me poder botar umas músicas lá. Meu irmão, não faça isso não. O que é de Deus é de Deus. Não se mistura coisas santas com profano. Não se mistura. Então aqueles homens eram cegos. Eles eram cegos. E quem não ama de verdade a palavra de Deus, ela sempre vai dividir. Por isso que há muita divisão entre o povo de Deus. Porque eles não pensam nas coisas santas, pensam nas coisas particulares. A igreja virou coisa particular. Ah, aqui está esse microfone aqui. Eu comprei para a igreja, mas eu vou levar para casa para cantar num karaokê. Lá da festa. Meu irmão, toma cuidado com isso que nós estamos fazendo. O que é de Deus é de Deus. Nada que é de Deus pode... É igual a coisa... não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecesse dessa igreja aqui um dia fechar as portas, o que a gente faz com o que é do Senhor? Tem que ser doado para uma outra obra do Senhor. Porque você não pode pegar tudo aquilo que era do Senhor e simplesmente, joga fora, dá para os outros, não, tem que dar para outra obra de Deus, vender. Mas hoje em dia os pastores estão vendendo até as igrejas. Não vendendo mesmo não, a cara de pau pega a igreja, irmão, aqui eu estou fechando as portas, estou vendendo a casa, estou vendendo bateria, estou vendendo guitarra, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, porque a igreja não vingou, eu não quero ser mais pastor, porque tem hora que o cara desiste mesmo. Que é tanta provação que o cara vai falar assim, não quero mais ser pastor não. Então ele desistiu de ser pastor. Só que ele erra em dizer que vai vender aquilo que foi doado para a obra de Deus. E o que é para a obra de Deus tem que ser distribuída para outra obra. Pega uma igreja dessa daí que não tem, dá para ela. Mas eu gastei meu dinheiro. Mas, meu irmão, você gastou teu dinheiro? Não, você gastou o dinheiro que Jesus te deu e que a igreja também ajudou. E se a igreja estiver dando dízimo e oferta, aí que ela tem que cobrar mais do líder mesmo. Porque se você não cobrar do líder, o líder vai fazer da igreja o que ele quer. Então, se o líder chegar, você é dizimista, você é ofertante, o líder falar, vou fechar a igreja, pode ir para outra igreja, igual alguns chegam assim, meu irmão, eu não vou mais continuar, pode ir para outro ministério. Porque tem pastor que assim, vai para outro ministério, porque aqui não vai mais abrir as portas. O que você vai fazer? Pastor, e as coisas da casa de Deus? Vou vender. Vai vender não. E o sangue do povo? E o trabalho do povo? E a oferta do povo? Você vai devolver as ofertas de todos os anos que a igreja foi aberta? E fazer cálculo assim, de quem dá oferta mesmo, todos os anos, vamos dizer que 14 anos você é dizimista, ofertante, 14 anos você dá teu dízimo e tal. Aí o pastor diz, do nada, fala, vou fechar a igreja. O que você vai fazer, pastor? Vai fechar a igreja. Mas as coisas de Deus você vai ter que doar para o povo de Deus, ou então para algum lugar, porque isso aqui o senhor não vai vender não. Porque não é do senhor, é da igreja. Pastor, dá licença, isso aí aconteceu, a minha irmã ajudava uma igreja. Aí ele fechou a igreja, né? Aí a minha irmã comprou, qualquer lugar que chegar aqui, você vai deixar assim e tal. E o dinheiro? E as coisas que foi doar? Meu Deus. Porque o que acontece? É lógico que, é lógico, irmãos, é lógico que dízimo e oferta é para o Senhor. Mas é para o Senhor, não porque Deus precisa do nosso dízimo
e da nossa oferta, que Deus não precisa de nada disso que a gente dá, de dinheiro não, mas a obra de Deus precisa. Porque quando você oferta, é para você pintar a igreja, comprar um ventilador, comprar isso, comprar aquilo, você está ofertando para que o local que você esteja seja mais acomodado. Quem sabe daqui uns dias você está sentado aí em uma cadeira cochoada, daquelas bem cochoada, bem boa, aquelas cadeiras bonitas, porque você é ofertante. Mas aí o camarada chega e está desistindo de ser pastor e simplesmente fala, vou vender tudo. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a terceira coisa é quando não há humildade, sempre vai haver divisão. Olha só, versículo de número 27. Respondeu-lhe já, vô-lo disse, não ouviste que, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos o que ele é. O homem respondeu e disse, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, mas me abriu os olhos. Aquele cego olha para ele e fala assim, vocês estão dizendo que vocês não sabem de onde ele é, então eu estou maravilhado por isso, porque eu também não sei de onde ele é, só sei que ele abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos. Então nós temos que ficar atento para ver até onde nós vamos na casa de Deus, até onde nós vamos chegar. Porque nós temos até hoje, como igreja, apenas servido de forma parcial. Eu fazendo aqui uma pergunta para os irmãos, quem aqui vive verdadeiramente a palavra de Deus? Alguém aqui vive 100% a palavra? Eu falo para os irmãos, eu estou muito longe, eu acho que eu não vivo 1% do que eu deveria viver pelo Evangelho. Não estou 1%. 1%. Porque se eu chegar um dia a pelo menos 50%, eu acho que já estou chegando ao ponto de ter que ser sepultado. Porque, ou ser arrebatado, porque ninguém está vivendo 1% do Evangelho. 1%. Ninguém faz o que Jesus disse. Por exemplo, o que Jesus ensina? Amar os inimigos. Aí a pergunta eu falo, você ama teu inimigo? Hã? Responde para você mesmo, você ama teu inimigo? Aquele que te prejudicou mesmo, que quer fazer mal para você, você ama ele? E amar é amar. Você sabe o que é amor? É você ter afeição. Por mais que ele te faça mal, você quer fazer o bem para ele. Por mais que ele te trate mal, você quer fazer o bem para ele. E isso é o exemplo que Jesus deixa para nós. Porque Jesus tinha tudo para dizer, não, eu não vou morrer na cruz porque esse povo do mundo não merece. Mas Jesus foi lá até o fim, sacrificou a vida, amou a mim e a você para dizer, eu amo vocês mesmo que vocês se tornem meus inimigos. Porque Jesus morreu por um monte de inimigos. Um monte de gente que não quer reconciliação com Deus. Não quer. Ao contrário. Querem usar a Bíblia para justificar as maldades. Querem usar a palavra de Deus para justificar a mentira.
e abrir a Bíblia para falar mentira, a coisa que é a verdade, que é a palavra de Deus, falando mentira. E aí a gente quer dizer que vivemos 100% o Evangelho. E que nós temos direito de dizer que os testemunhos de Jeová são uma seita. E que os adventistas são uma seita. De que a Cristã do Brasil é uma seita. Mas nós também estamos se tornando uma seita. Porque tudo aquilo que é tradição e que não é bíblica é coisa de seita. Exclusivismo. O que é exclusivismo? Eles falam muito da Cristã do Brasil porque ela é uma igreja exclusivista. Porque lá na Cristã do Brasil, por exemplo, se você é pastor aqui, você vai para lá, você vai se batizar de novo e virar membro. Eles não aceitam. Eles só aceitam o batismo de lá. Eles não aceitam o batismo de nenhuma outra igreja. Então eles são chamados de exclusivistas. Porque você pode até ir lá visitar eles, participar do culto com eles, mas nunca vai virar membro deles. Se você virar membro deles, você vai ter que passar pelos rituais tradicionais deles. Aí a Assembleia de Deus era uma igreja marcada por tradições. A mulher não pode cortar o cabelo. Se cortar o cabelo, vai para o inferno. Eu já vi muito pastor pregando isso. A mulher cortou o cabelo, vai para o inferno, porque a Bíblia diz que mulher não pode cortar o cabelo. Quero dizer para você, aonde está escrito na Bíblia que mulher não pode cortar cabelo? A igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto estava falando das mulheres que se convertiam e que vinham dos costumes de fora, elas tinham o costume de estar com o cabelo curto. E por isso Paulo autorizou a igreja de Corinto a mulher usar o véu. O véu não era santidade, o véu era para cobrir a vergonha da mulher que não tinha cabelo. Por isso que Paulo fala, a mulher que profetiza sem o véu, ela é desonrada. Porque a maioria das mulheres que estavam na igreja de Corinto eram gentias e não eram ligadas à tradição judaica. Então elas tinham costume, porque a maioria dos outros países tinha sacerdotista, o que não tinha no meio do judaísmo, e as sacerdotisas raspavam a cabeça e ficavam careca, porque eram sacerdotistas. E quando elas se convertiam, para não haver escândalo, quando elas iam congregar, colocava o véu. Então tem gente que confundiu tudo. Meio pentecostal botou a confusão de que Deus determinou e deu ordem para o uso do véu. Meu irmão, isso é mentira. Deus nunca mandou ninguém botar véu. Quem mandou foi o apóstolo Paulo. Não foi Deus. As mulheres do Antigo Testamento, as mulheres da Bíblia, elas usavam adornos e joias. Elas, normalmente, Ruth, Noemi, elas tinham adornos e joias, que era uma tradição das mulheres. Mas nós pegamos o costume, por exemplo, pastor tem que estar de terno. Quem disse para você que terno é roupa sacerdotal? Terno foi até criado por um homossexual. Como é que uma coisa que é criada por um homossexual estilista é algo que é feito para ser consagrado a Deus? Por que a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Cristã no Brasil eles usam terno? Porque é uma roupa social. Mas, da mesma forma que eu uso terno, o macumbeiro também em festa usa, o político usa, o advogado usa, o juiz usa. Então, os juízes e advogados estão tudo santos porque estão usando terno. Então, meu irmão, isso é tradição. Por que a Assembleia de Deus entrou nessa tradição? Porque quando os pioneiros da Assembleia de Deus vieram para o Brasil,
O Brasil era colônia de que povo? Você sabe qual é o povo que o Brasil tem maior colônia? Italianos. E aí os italianos tinham costume de uso de terno. Então eles pegaram o terno como uma tradição para a igreja. E é bonito o terno, né? Tem terno bonito, eu acho que é uma coisa linda. Mas você não pode botar como reste sacerdotal, porque não é. Se eu tivesse que botar uma roupa sacerdotal mesmo, eu tinha que fazer uma roupa igual de padre. Você já viu como é que o padre se veste? Todo colorido. Aquilo ali é roupa sacerdotal. É aquela coisa mesmo ali. Não é terno, não. Pode passar, pastor. Você sabe que os metodistas, eles não usam gravata igual a gente, eles usam coleira, aquelas coleiras de padre, aquelas camisas com gole, que não usa gravata, que ela tem aquela... Eu esqueci o nome daquele negócio que tem no meio. Borboletinha? Não, não é borboletinha não, é fechada, totalmente fechada. Que é a tradição dele, eles não usam gravata. Então a gente pega, não tem roupa sacerdotal para a igreja. Primeiro que a igreja não é sacerdote. A igreja é igreja. Sacerdócio foi coisas do passado. Se eu tivesse... Eu fico indignado quando alguém fala assim, que o pastor é sacerdote da igreja. O pastor já sacrificou alguém aqui na igreja? Já derramamos sangue de alguém aqui na igreja? Porque sacerdote tem que derramar sangue de alguém para ser sacerdote. Tinha que fazer sacrifício. Em Israel eles matavam animais, mas nos outros povos matavam crianças. Os filisteus, por exemplo, matavam crianças recém-nascidas para oferecer para os deuses. E aí, a gente acha que isso é normal? Então, meus irmãos, a pior cegueira não é aquela cegueira daquele homem que nasceu cego porque ele passou a ver, mas a maior cegueira é a espiritual. Porque espiritualmente você não vê a verdade. Você só vê a vida do outro. Então, que nós possamos aprender a amar de verdade, sem querer nada em troca. Porque não adianta dizer que eu amo só porque tem um interesse. Você sabe que a maioria das pessoas hoje vive assim, né? A maioria vive dessa forma. Se aproxima das pessoas por interesse. Vou me aproximar porque ela pode me dar uma oferta, porque ela pode me abençoar. Se a pessoa me dá uma oferta, eu boto ela lá no alto. E aqueles que não me dão nada, eu boto tudo em segundo plano, eu nem falo com eles. Já viu aquele... Olha só, esses dias eu vi um comercial no TikTok, eu ri, mas é a realidade. A pessoa chegando na igreja, primeiro ele chegou a pé. Aí o pastor chegou a pé, o porteiro olhou para ele assim, Pai do Senhor, irmão, que foi a pé. Daqui a pouco ele chegou com uma bicicleta, aí ele olhou, Pai do Senhor, irmão. Daqui a pouco ele chegou com um carro, aí já apertou a mão assim. Daqui a pouco chegou com uma BMW, aí, pastor, que maravilha! Tudo por causa de interesse. É uma ilustração, mas é uma ilustração que é realidade. Tem gente que você chega em determinado lugar e nem falou com você. Você sabe que na igreja grande, se você tem filho pequeno, seu filho não tem direito de brincar nem com os filhos dos irmãos ricos lá, que eles ficam com medo de pegar um piolho de um filho teu. Vai botar lá, vai fazer classe de criança, tem a classe das crianças pobres e a classe das crianças ricas. É coisa complicada mesmo. Se isso é evangelho que a gente vive, está muito difícil de ser evangelho. Mas eu louvo a Deus que Deus tem
um povo ainda remanescente, eu creio. Eu creio que você vai no céu. E se eu chegar no céu, eu quero ver a pessoa mais humilde da igreja. Porque eu estou lembrando até de uma ilustração para me terminar o estudo já. Foi ali que contou essa ilustração. De que uma senhora, ela não tinha nada, ela morava numa casa que goteirava toda vez que chovia, era casa de estuque, e aí ela era funcionária de uma mulher muito rica, e ela ia trabalhar na casa daquela mulher, e ela sempre orava por aquela mulher rica, mesmo ela na maior pobreza. E um dia, aquela senhora morre, e a rica também morre. E todas as duas eram cristãs. E quando chega lá no céu, a humilde ela é recebida e ela tem uma mansão no céu. E a rica não tem nada. Aí a rica vai perguntar, mas por que eu não tenho nada aqui? Porque tudo que você sempre quis, você já teve na terra. Agora é a vez da minha serva fruir. A verdade é que tudo que a gente tem aqui nessa terra e que a gente não reparte com ninguém, que a gente acha que a gente vai morrer e aquilo vai descer para a gente, só falta você mandar a pessoa botar a tua conta bancária todinha lá no caixão. Como se você pudesse levar. Mas você não pode levar nada daqui. Tudo que você conquista hoje vai ficar para quem ficar depois de você. Vai ficar para filho brigar por herança. A verdade é essa. Se você tem mais de um filho, pode contar que vai ter briga de filho para poder querer ficar com a melhor parte. Mas nós temos que viver o Evangelho. Amém? Deus abençoe os irmãos. Então, hoje foi uma palavra simples. Foi uma palavra simples, mas uma palavra para a gente refletir. Tomar cuidado com o que está acontecendo no tempo moderno. Nós precisamos voltar